Vamos começar o Jornal do Piauí de hoje falando a respeito de vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em reunião com o governador Wellington Dias e outros governadores, estabeleceu o cronograma para a distribuição dessas vacinas. Elas vão chegar quando? De quais fabricantes? Que cuidados precisamos ter para tomar essas vacinas? Para onde elas irão, como irão? Aqui está Gorete Santos, está ao vivo, traz detalhes, direto da Secretaria de Estado da Saúde. Boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde, Jossa, a você e a todos. A população cobra agilidade no processo de vacinação. O ministro, Marcelo Queiroga, falou da distribuição aqui no Brasil, já se deu em cerca de 147 milhões de doses e a previsão, segundo ele, de mais 100 milhões até o mês de agosto. O estado do Piauí já recebeu aproximadamente 2 milhões, quase isso. Total, 1.978.570 doses recebidas, distribuídas 1.965.342. A gente vai tratar desse assunto agora com o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto, trazendo as informações, inclusive sobre o impacto, para o estado do Piauí, para o avanço da vacinação, secretário, com o anúncio de mais essas doses nesse intervalo de 2 meses. Boa tarde. Boa tarde. Nós ficamos, assim, satisfeitos porque vemos na liderança do governador Wellington Dias, que é o líder nacional dos governadores nesse enfrentamento à Covid-19, que comprou, em nome do povo brasileiro, essa briga por mais vacina. Nós vemos, assim, a resolutividade. É tanta luta, mas efetivamente nós estamos tendo um retorno, que é essa garantia de agora no mês de julho, no mês de agosto, nós termos mais vacina. Com a vacina que chegou até agora, nós só podemos vacinar com o que efetivamente recebemos. Mas nós já vacinamos, já imunizamos com as 2 doses 13% da população piauiense. São quase 400 mil pessoas. E com a primeira dose, 35% da população já foi vacinada. O que nós chamamos a atenção é que você que já tomou a primeira dose, compareça na data da vacinação, na data marcada para a segunda dose. E todos nós que tomamos a vacina, que já tomamos a segunda dose, que eu não consegui ainda a segunda dose, mas aqueles que já tomaram a segunda dose, aqueles que ainda não conseguiram se vacinar, que a gente fique muito atento ao calendário, mas que a gente não perca o costume de estar usando a máscara, higienizando as mãos com álcool em gel ou água e sabão, buscando só sair de casa se efetivamente for necessário e evitar aglomeração, porque as medidas preventivas, elas são eficazes e a ciência, as autoridades sanitárias estão a todo minuto a recomendar a permanência desses costumes na nossa vida, até que efetivamente nós recebamos, assim, tenhamos a imunização pela vacinação de um percentual que a ciência estabeleça como seguro para que efetivamente a gente possa abandonar esses costumes. Atualmente é necessário a gente obedecer às medidas preventivas porque elas estão nos ajudando a salvar vidas. Nós estamos com a redução do número de óbitos, redução do número de casos, mas nós ainda temos 20 municípios com alta incidência. E nós temos que continuar respeitando as medidas preventivas para que a gente continue nessa trajetória de queda. Bom, secretário, o senhor falou, inclusive, a respeito da segunda dose, A gente sabe que esse processo de imunização, ele se dá quando fecha o ciclo vacinal com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Esse também foi um ponto de discussão na reunião de ontem, que foi a antecipação da segunda dose, no caso do Piauí, para a vacina da AstraZeneca, uma redução de praticamente 2 semanas. Já se tem a formulação desse novo calendário? Nós estamos defendendo isso. O governador ontem expressou esse desejo do estado do Piauí e dos demais estados. O governador também defendeu ontem a vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos, que é uma necessidade grande, ainda maior quando esses adolescentes apresentam algum tipo de comorbidade. E o ministro da Saúde remeteu essas situações para que as secretarias estaduais de saúde discutam
com a coordenação nacional do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e é isso que está sendo feito nesse momento. As secretarias estaduais de saúde estão reivindicando ao PNI que possam antecipar a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, e também estão solicitando que sejam autorizadas a vacinar os adolescentes de 12 a 18 anos, principalmente e prioritariamente aqueles com comorbidades. Bom, por que em alguns estados isso já é possível, secretário? O que diferencia, na verdade, essas unidades federativas? A exemplo do Maranhão, por exemplo, né? Em São Luís já está ocorrendo a vacinação dos adolescentes. Olha, nós temos que entender, e foi isso que sempre nós defendemos aqui no estado do Piauí, que nós temos que ter uma coordenação nacional. Nós temos que estar a distritos, nós somos obrigados a cumprir o regramento nacional, que é o regramento do PNI, o Plano de Imunização Nacional. Se nós, em algum momento, inovamos, incluímos determinadas situações que não estão previstas no plano, nós estamos, assim, descumprindo o plano e utilizando uma quantidade de vacina que nós não recebemos para aquela faixa, para aquele grupo etário, ou para aquela categoria ou classe. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque se aplicarmos uma vacina para alguém que não está referendado pelo PNI, vai faltar para outros que estão referendados pelo PNI. Então, por isso que o caminho e o caminho que traçamos, o caminho que respeitamos, é esse do consenso, do diálogo, do convencimento e da construção com o Ministério da Saúde dessas soluções, porque são soluções legais, que são regulamentadas, estáveis e que garantem a todos o acesso à vacinação. Já tem uma pergunta. Secretário Florentino, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. O senhor tocou no ponto que, a meu ver, na entrevista de ontem, foi o que mais incomodou o ministro Marcelo Queiroga, foi o que mais incomodou o Ministério da Saúde, o desrespeito ao Plano Nacional de Imunização. Se o plano diz que só pode se vacinar quem tem 18 anos ou mais, ninguém pode violar essa regra, caso contrário, você está trazendo benefício para o seu estado, prejudicando o Brasil inteiro. Na prática, a preocupação do ministro foi essa. Queria perguntar para o senhor o seguinte, no caso, o que é que deve acontecer com vacinas excedentes de outros estados que já tiverem cumprido todas as determinações do PNI? Existe a possibilidade, por exemplo, de nós recebermos vacina excedente do Maranhão, excedente do Ceará? É preciso que a Secretaria de Saúde faça esse pedido? A Secretaria de Saúde pode fiscalizar os outros estados que estiverem rompendo esse acordo, esse grande acordo nacional que, na verdade, é o PNI? Como é que isso está sendo conduzido? Joelso, todos os estados recebem vacina proporcionalmente ao grupo que estão autorizados a vacinar pelo Plano Nacional de Imunização. Se houver qualquer inovação, se houver qualquer avanço em determinado momento, vai faltar, num outro momento, no próprio estado, vacina para quem estava previsto ser vacinado e que não foi vacinado, em razão de ter estabelecido internamente uma outra prioridade. Não tem nenhum estado do país que avançou vacinação a ponto de dizer que naquele estado está sobrando vacina. Isso não existe. O que existe, nós temos uma coordenação nacional, que nós temos os percentuais de vacina que estão sendo aplicados no Brasil como um todo. Nós distribuímos aqui toda a vacina que recebemos, e os municípios estão executando essa vacinação conforme o Plano Nacional de Imunização e conforme as regulamentações da Comissão Intergestora Bipartite no estado do Piauí, que é formada pelos diretores da Secretaria Estadual de Saúde e também pelos secretários municipais, que tem uma preocupação muito grande, todos nós, de respeitarmos o Plano Nacional de Imunização. Secretário, desculpe interrompê-lo, é porque São Luís anunciou aí que vai vacinar jovens com 16 anos já. Isso não seria romper o Plano Nacional de Imunização? Joel, você não tem aqui a prerrogativa de fazer uma avaliação sobre a atuação do outro estado. Eu só quero dizer que o Ministério não distribuiu vacina para nenhum estado para vacinação de 12 a 18 anos. Se não distribuiu, efetivamente o estado do Maranhão tomou uma decisão interna que nós não temos os elementos aqui que nos remetam a uma situação de fazer uma análise de quais condicionantes,
quais dados que levaram o Estado do Maranhão a tomar essa decisão. O que eu posso dizer com muita transparência ao povo do Piauí é que nós estamos obedecendo o Plano Nacional de Imunização, vacinando quem o plano manda, vacinando quem o plano manda mediante as quantidades de vacina que estamos recebendo. Vamos continuar assim e lutando por aquilo que nós entendemos ser justo, que é a vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos e, prioritariamente, deste público, aqueles que têm comorbidade. Vamos nos colocar na posição de um pai ou de uma mãe, de um adolescente de 12, 14 anos, que a criança, por exemplo, é asmática. Será que esse pai, que essa mãe, não está extremamente ansiosa por ter a condição de seu filho ou sua filha exercer esse direito legítimo de ser vacinado? Claro que está. E é por isso que o nosso governador, e é por isso que a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí estão levantando, assim, essa temática em nível nacional, para que a gente possa, o mais rápido possível, garantir que esse público, esse grupo etário de 12 a 18 anos, sejam incluídos o mais rápido possível nas prioridades do Plano Nacional de Imunização. Secretário Florentino Neto, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí. Bom saber, né, Joelson, dessa luta, realmente é um direito que esses adolescentes têm e que precisam, né, ser imunizados. São pessoas também com comorbidades. Joelson?